Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, você que acompanha o canal de YouTube e as redes sociais do site Istoé. Eu sou Leonardo Rodrigues, repórter de política de Istoé, e recebo hoje Paulo Serra, prefeito de Santo André e presidente do Diretório Estadual do PSDB em São Paulo. Prefeito, seja bem-vindo, muito obrigado por vir ao nosso estúdio e nos conceder essa entrevista. Léo, eu que agradeço, uma alegria estar aqui com vocês, parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Obrigado. Paulo Serra nasceu na cidade de Santo André e tem 51 anos. Graduado em Economia e em Direito, entrou na política em 2004, quando foi eleito vereador na cidade do ABC Paulista. Ocupou o cargo por 2 mandatos, até dezembro de 2012. De 2013 a 2015, foi secretário de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos de Santo André, durante a administração do prefeito Carlos Grana. Em 2016, já afiliado ao PSDB, Paulo foi eleito prefeito da cidade pela primeira vez. Em 2020, conseguiu a reeleição com mais de 76% dos votos e, neste ano, ajudou seu sucessor, Gilvan Júnior, a se eleger ainda em primeiro turno. Desde novembro de 2023, preside o Diretório Estadual do PSDB em São Paulo. Prefeito, vamos lá. Antes da gente mergulhar de fato no estado de São Paulo, eu queria ouvir o senhor, como um personagem relevante do PSDB a nível nacional, um pouco sobre as questões nacionais do partido. Pois não. O PSDB elegeu agora no primeiro turno 273 prefeitos por todo o Brasil, Sim. que foi uma redução relevante em relação a 2020. E mais do que isso, em algumas candidaturas o que a gente notou foi uma distância de discursos, né? Há candidatos se posicionando mais à direita, outros mais ligados ao histórico do partido, de social-democracia. E eu queria entender, na avaliação do senhor, quais foram os principais erros do PSDB nessa campanha municipal, de maneira geral, e o que o partido tem articulado, as lideranças, os dirigentes, para mudar para 2026 nesse sentido? Léo, uma ótima pergunta. Primeiro que o resultado, claro que ele foi menor do que o que a gente já foi um dia, mas dentro da expectativa e da possibilidade que o partido tinha, depois de sofrer vários reveses de perda de sintonia com as pessoas, né? A sociedade que vive hoje uma nova polarização, que eu nem gosto de chamar de polarização, porque a polarização que nós vemos com o PT por muito tempo era muito mais saudável do que do que está aí, eu chamo de radicalização, mas desde que isso acabou se impondo no Brasil, o PSDB foi perdendo espaço, né? E talvez essa questão de alguns candidatos se projetarem mais à direita, seja pelo fato da gente ter nascido, né, fazendo um embate com o PT, e aí naturalmente fomos empurrados na própria visão que o eleitor, né, quem acompanha a política tem, de que o PSDB seria um partido de centro-direita. Nós somos um partido de centro, e é difícil hoje crescer nesse centro sem ser um partido do centrão. E tem uma diferença grande nisso. O PSDB tem uma vocação para boas gestões, uma vocação para bons quadros, um partido que nasceu grande já, com poucos anos de existência, já alcançou a presidência da República com Fernando Henrique, estabilizou o país. E acredito que a consequência e os números desta eleição de 2024 são frutos da não candidatura a presidente de 2022. Porque tivemos vários erros, né? E esses erros foram se acumulando e, como eu já disse, perdemos a conexão com as pessoas, deixamos de ser identificados pelo eleitor, pelo morador das cidades, como um partido de bons quadros e de boas gestões, né? Que as pessoas admiravam, que as pessoas tinham como uma referência. Temos que recuperar isso, podemos recuperar isso através de boas gestões. No entanto, acredito que a gente não ter disputado a eleição presidencial, independente do nome, tenha sido o maior prejuízo para o partido. Fizemos uma bancada muito pequena de deputados federais, e a gente sabe que o sistema político hoje ele é medido, o tempo de TV, o fundo partidário e, consequentemente, o tamanho das campanhas. Ele é medido a partir da sua bancada federal, e o fato da gente não ter um candidato à presidência levou o partido a uma diminuição que gerou consequências nessa eleição, né? Apesar disso tudo, o PSDB está vivo, o PSDB tem vida partidária e tem quadros em vários estados importantes do Brasil. Nós temos 3 grandes governadores, Eduardo Leite, Eduardo Riedel e Raquel Lira, que fizeram a lição de casa nos seus respectivos estados. Aqui em São Paulo, a gente conseguiu manter o partido, né? Crescemos até do ponto, claro, que eu assumi em novembro de 23, né? O partido já tinha passado por uma
diminuição muito grande de prefeitos, a gente manteve o número, crescemos em número de vereadores, né? Temos cidades importantes como Santo André, Marília, estamos no segundo turno lá em Piracicaba, né? Temos 32 vice-prefeitos, quase 400 vereadores, e o presidente Marconi Perillo tem feito um grande trabalho de reposicionamento, de reconstrução, e agora, a partir desse resultado do segundo turno, de reorganização partidária, né? O PSDB pode sim, e na minha opinião, tem caminho, né? E tem espaço hoje, não só na política propriamente dita, mas também no ideário das pessoas que buscam, a meu ver, uma alternativa a esse radicalismo de Lula e Bolsonaro. E nós temos que nos oferecer, né, no sentido de viabilizarmos uma alternativa de centro, moderado, racional, de boas gestões, que capta aquilo que a esquerda tem de melhor nas gestões, mas que a direita também, que faz essa fusão de maneira equilibrada. E é isso que o presidente Marconi tem buscado, e a gente está nesse mesmo projeto para ajudar, dirigindo aqui o PSDB do Estado de São Paulo. Perfeito, prefeito. E já que o senhor mencionou essa questão do presidente Marconi, da organização visando eleição federal também, fazer uma boa bancada, uma questão que tem se noticiado foi a reunião entre o deputado Aécio Neves e dirigentes do PDT e do Solidariedade, e hoje mesmo, em entrevista ao jornal o Globo, o presidente Marconi reforçou isso, Sim. Entende que essa união, mas são partidos assim programaticamente distantes do PSDB, né? Tanto o PDT quanto o Solidariedade tem algumas ideias, alguns quadros diferentes. O senhor, a partir do posicionamento do partido em São Paulo, das relações que o partido tem aqui, como que o senhor enxerga essa possibilidade de federação visando 2026? Eu acredito que a gente tem que buscar as convergências, né? Tem algumas visões diferentes, claro que tem, né? E com Cidadania não foi diferente. Cidadania veio lá do PPS, né? Do Partidão, Roberto Freire, esses quadros históricos, e conseguimos convergir para uma federação que foi produtiva para ambos os partidos, né? E acho que a construção é da mesma forma. Os partidos, com exceção dos partidos que hoje fazem parte do Centrão e que têm boas bancadas, consequentemente bons fundos partidários e tiveram bom desempenho agora, os partidos têm que buscar alternativas para se fortalecerem. E a fusão ou a própria federação é hoje uma forma desses partidos que de alguma forma diminuíram do ponto de vista quantitativo, pensarem em novos horizontes, em projetos maiores, participarem com protagonismo das eleições, em especial de 2026, que são eleições majoritárias, inclusive para a presidência da República. Então, eu acredito muito que esses diálogos têm que continuar, e pode ser sim uma alternativa, né? Buscando sempre o que tem de convergente, né? Até porque as ideologias também, claro que elas existem, são importantes, fundamentais, mas também estão enfraquecidas no debate, né? E aí é mais ao meu ver, mais uma consequência dessa radicalização improdutiva que o Brasil viveu nos últimos anos, que as pessoas hoje nem sabem muito bem, né, com todo respeito, né, muitas vezes nem os políticos envolvidos diretamente têm noção do que é, o que pratica a esquerda, o que pratica a direita, tudo que meio que se confunde, né, com raríssimas exceções, né, e aqueles posicionamentos mais radicais. Mas então acredito que seja muito possível, sim, e sou favorável a esse fortalecimento e a busca sempre de convergências para poder fortalecer projetos maiores para o Brasil. E o senhor entende que sem uma fusão, federação eventual, qual seria a principal dificuldade do PSDB em 2026? Porque há o risco com a cláusula de barreira, enfim. Sim, além disso, acredito que se a gente, e pelas palavras do presidente Marconi e por esse conceito que a gente já explicou aqui, nós vamos buscar ter um candidato a presidente, né? Acredito que a largada desse candidato, sem a fusão, apenas, né, com o PSDB e o Cidadania, ela larga menor, do ponto de vista da representatividade, não só em Brasília, da bancada federal, mas nos estados também. Então isso pode crescer, né? A gente pode buscar representatividade maior nos estados, mais pulverizada, buscando outras siglas partidárias, né, para nos apoiar e para estar junto nesse projeto desde o início. Prefeito, aqui na cidade de São Paulo, até como um dos efeitos dessa dificuldade de construir alianças, o PSDB e o Cidadania lançaram a candidatura do José Luiz da Atena,
Foi uma candidatura que teve o pior desempenho da história do partido em eleições para a prefeitura aqui na capital. E São Paulo, além de ser a cidade mais populosa do país, maior colégio eleitoral, tem uma questão muito importante para o partido, que é de ser o berço político do PSDB, né? As Sim, grandes sem lideranças dúvida. vieram daqui. Eu queria entender, o senhor de alguma maneira se arrepende da decisão de ter investido nessa candidatura, de ter ido com ela até o final? O que o senhor entende que poderia ter sido Não, diferente? a decisão à época foi racional. E é claro que agora, chamado, meu avô sempre dizia do engenheiro de obra pronta, né? Falar agora, menos de 2%, Uhum, que não foi correto, não foi a melhor escolha, fica muito oportunista e fácil. A meu ver, a gente não contava com o efeito Marçal, acho que ninguém contava com esse uhum, efeito. O rumo que o debate no primeiro turno tomou, né? A gente teve debates aí que as cadeiras tiveram que ser sim, parafusadas no chão. Quer sim. dizer, ninguém imaginava isso numa capital da cidade mais Inclusive, importante do Brasil, pela pelo ação do próprio próprio Datena. Datena. Então, tomou um rumo muito diferente de qualquer planejamento, né, ou de qualquer campanha tradicional política. Mas lembrar que o Datena, no início do processo, chegou a ter, pela Sim, pesquisa Quest, 19%. sim. Né? Então, foi uma decisão racional. E, na mesma lógica, se o partido quer voltar a ter bastante deputado federal, bastante representatividade, para voltar a ter espaço, ter protagonismo, passa, como eu disse aqui, por uma candidatura majoritária. Uhum, E isso serve para o município também. Então, a ideia naquele momento era achar um quadro popular, conhecido, porque não dava mais tempo de uhum, construir, né? Que pudesse fazer um papel de relevância também no ponto de vista do resultado eleitoral e que pudesse trazer uma bancada, pudesse eleger novamente vereadores. Não aconteceu, uhum, né? Lamentavelmente. Né? Mas agora olhar para frente. A decisão que foi tomada à época foi correta, a meu ver. No entanto, o resultado foi muito diferente uhum. e muito inferior ao que todos nós esperávamos. Agora é olhar para frente, né, e reorganizar o partido na capital, no estado de São Paulo e no Brasil. E o senhor entende que, ao olhar para frente, nessa reorganização, o Datena ainda é um quadro que pode ser importante para o PSDB ou porque ele Aí, contrariou a decisão do partido aí agora? depende muito dele. O Datena não é um político, né? Uhum, É um jornalista respeitado, é um cara íntegro, é um cara que tem uma carreira brilhante, né? Mas aí a decisão é muito pessoal, se ele vai uhum, querer continuar. Porque para continuar na política, né, tem que ser sujeito a algumas regras, às decisões da maioria, né? Isso é sim, política, né? Nem sempre a sua vontade sim. é imposta, né? Muitas vezes tem que dividir, ceder, enfim. E aí é uma decisão que passa por ele. Ele, na campanha toda, disse que se ele não tivesse êxito, Não ele seria não candidato estaria mais na vida novamente. pública, né? Agora cabe a ele decidir. Perfeito. O PSDB elegeu aqui no estado de São Paulo 21 prefeitos no primeiro turno, tem aí a chance de chegar a 22 com o segundo turno em Piracicaba, de um total de 610 municípios do estado. E o PSD do Gilberto Kassab foi o partido que mais elegeu aqui no estado, né? Inclusive, o presidente nacional do partido, Marconi Perillo, atribuiu parte da responsabilidade desse desempenho ruim do PSDB aqui ao PSD, ao Gilberto Kassab, enfim. O senhor compartilha dessa percepção do presidente Marconi? O que o senhor acha que pode estar enraizado nesse Eu acho que desempenho? tem ligação com a perda do governo do Estado, né? O PSDB governou por 28 anos, né? Não foi um dia, não foi um mês, né? É Sim, muito tempo, sim. né? Governou o Estado. E aí, quando há uma mudança, e coincidiu, na verdade, com o fato de não ter a candidatura a presidente e da gente ter perdido o Estado de São Paulo na mesma eleição. Uhum, Então foram dois processos muito danosos para o partido. E aí, claro, eu não jamais vou condenar a ação do presidente nacional e secretário Kassab, né? Tenho uhum, admiração por ele, muito respeito. É um grande político, é um grande cara. E fez o papel dele, a meu ver, né? De formatar, hoje que estando numa posição de destaque no governo do estado de São Paulo, atrair, formatar, criar um grupo grande de prefeitos significativo. Né? Mas acredito que seja muito mais pelas nossas falhas do que propriamente por um ataque direto uhum, especulativo, né? E é natural da política, ainda que fosse um ataque especulativo, é natural, porque você tem de alguma forma, principalmente prefeitos de cidade pequena, buscam sempre uma sintonia maior com o governo do uhum. estado,
né, para poder tocar a sua cidade, para poder ter parceria, né? Isso foi assim com a gente também. Então eu vejo um processo muito natural. Eu fiquei feliz com o resultado, apesar de parecer pequeno, porque a gente cresceu, a gente aumentou o número de vereadores, aumentou o número de prefeitos, aumentou o número de vice, com cidades relevantes, importantes. Hoje Santo André é a maior cidade tucana do Brasil, né, de um prefeito eleito em primeiro turno. E a partir daí a gente consegue, como eu disse, não só sobrevivemos, como a gente consegue crescer. Tem prefeitos nos procurando para voltar para o PSDB, né? Então acho que a gente vai viver um novo momento, claro, sempre sob a ótica da gente voltar a ter protagonismo tendo candidatos majoritários. Senão aí o partido, a meu ver, não sobrevive. Falando também um pouco dessa questão da renovação dos quadros, nesse segundo turno em que o partido está em São Paulo, o candidato é o Barjas Negre, que já foi ministro do FHC, já governou a cidade por 3 vezes. Enfim, é um quadro experiente do partido. Aqui em São Paulo, o partido colocou o Datena como candidato, que é um candidato de 67, foi um candidato de 67 anos. E em 2020, o prefeito eleito Bruno Covas, que faleceu no ano seguinte, tinha 41 quando morreu. Enfim, o que a gente percebe é uma dificuldade de renovar quadros, de trazer novas lideranças. O que o senhor entende que em São Paulo pode ser feito para formar novas lideranças políticas no partido, para renovar esses quadros, de fato? Voltar para a nossa origem, né? Que é a militância, campanhas de filiação, cursos, né, de formação de quadros políticos. Tem muita gente que quer participar da política, às vezes nem sabe como. E aí a gente só consegue atrair essas pessoas com boas gestões, né? Eu tenho muito orgulho da gestão lá em Santo André, porque a gente conseguiu formar lá, o nosso prefeito eleito lá tem 32 anos. E ele foi formado dentro da gestão. Então, esse mecanismo pode funcionar, de atrair o jovem. A gente vê novos quadros surgindo, de vereadores. A gente teve muitos vereadores jovens, desses quase 400, metade tem menos de 40 anos. Então, é, sem dúvida nenhuma, um sinal, a meu ver, para a gente formar esses quadros. Desses vereadores aí, podem surgir 400 candidatos a prefeito na próxima eleição, né? Então, é assim que a gente formando essas pessoas, dando conteúdo, reaproximando. Partido político não pode ser algo que fica na prateleira, né? Que as pessoas só vão a cada 2 anos ou a cada 4 anos lá e escolhe um para ver. Não, tem que fazer parte do nosso dia a dia. Em Santo André a gente conseguiu fazer com que a população enxergasse isso. Nós enfrentamos o PT, o PL e o PSB lá. E o Novo. Então tinha candidato de todos os tipos, né? E a população escolheu a continuidade, o modelo de gestão do PSDB. Então é voltar às nossas origens, que é assim que a gente vai conseguir reinventar esse partido. Vamos falar então um pouquinho mais de Santo André. O senhor vai encerrar agora seu mandato em dezembro desse ano. O senhor acabou de mencionar, fez seu sucessor, o Gilvan Júnior. O que o senhor entende que, além da questão do sucesso da gestão, o que o senhor entende que faz com que o PSDB não tenha sido afetado por essa crise eleitoral por lá? Eu queria também ouvir do senhor um balanço que o senhor faz desses 8 anos de gestão, tanto para o senhor quanto para o partido, como herança de gestão para o Gilvan. Assim, como herança de gestão, vou começar pelo final. A gente seguiu aquilo que eu aprendi dentro do PSDB de gestão que consegue praticar responsabilidade fiscal, cuidado com o dinheiro público e, ao mesmo tempo, sem esquecer das pessoas. Porque um período muito grande no país, na nossa disputa lá entre PSDB e PT pelo governo federal, basicamente Fernando Henrique e Lula e depois né, Dilma e outros quadros, mas a discussão parecia que era a seguinte: ou se pratica a responsabilidade fiscal, ou se pratica política social, né? E a gente mostrou lá em Santo André que dá para fazer as duas coisas, que inclusive são preceitos da própria social-democracia, né? Fernando Henrique criou o Bolsa Escola, na época da dona Ruth Cardoso, que deu origem ao Bolsa Família, e ao mesmo tempo fez o enxugamento da máquina, a redução do Estado. E a gente praticou isso no município. Não é tão fácil, às vezes, das pessoas enxergarem, mas a gente começou com um choque de gestão, reduzindo secretarias, cortando regalias, fazendo com que a cidade voltasse a ter capacidade de investimento. Estava muito endividado, a gente reduziu em 80% as dívidas de curto prazo, sacrifício os 2 primeiros anos, muito difícil. Você pega a nossa avaliação nos primeiros 2 anos, era preocupante, mas a gente acreditou no modelo. E aí, pouco a pouco, as pessoas foram percebendo que a gente tinha voltado a plantar para poder colher. E um programa social incrível que a Ana Carolina, minha esposa, criou lá no Núcleo de Inovação Social, não só com o Fundo Social, mas no Núcleo de Inovação, que a gente criou com políticas inovadoras.
Então, é um modelo já baseado em outras gestões do PSDB que acompanhei minha vida inteira, né, do próprio Marconi, quando iniciou em Goiás, o Zé Serra aqui na prefeitura, especialmente, e que a gente levou para lá e deu certo. Uhum. Né? E isso dá esperança, gente, né, que é baseado nisso que a gente consegue fazer com que as pessoas também se inspirem e se conectem, né, com esse modelo de gestão e, consequentemente, ao próprio partido. E mais uma questão ainda, depois eu quero retomar uma questão sobre a gestão do senhor, esses 8 anos de mandato, mas ainda no ABC Paulista, a gente tem a disputa de segundo turno em São Bernardo do Campo, que é uma prefeitura que é do PSDB hoje, com Orlando Morando. O Alex Manente concorre pelo Cidadania, federado ao PSDB, com apoio do senhor. Sim. E o Orlando Morando não está apoiando ele, né? Anunciou apoio ao adversário, que é o Marcelo Lima, do Podemos. Isso. Então, contrariando o senhor, contrariando a orientação partidária. Qual a posição do senhor sobre essa decisão do prefeito Orlando Morando e como o senhor entende que isso pode gerar algum tipo de atrito no partido com relação a essa união que os senhores estão construindo aqui no estado? Eu acredito que não, porque não vejo que isso vá ter consequências no futuro, né? O prefeito de São Bernardo já lançou a candidata no União Brasil. Sim. Né? Não quis a composição com o Alex, e aí eu respeito muito também as questões locais ali da cidade. Claro que para o partido é ruim, né? E aí o futuro, a única certeza que a gente tem é que tanto eu quanto o Orlando, dia 1º de janeiro, seremos ex-prefeitos, né? E aí o Orlando também vai decidir o caminho que ele vai seguir, né? Partidário. Não acredito que seja dentro do PSDB, até pelas opções e pelas escolhas que já vem fazendo com o tempo. Mas também respeito. O Marcelo era vice dele. Né? Nós temos uma posição muito coerente. Né? Desde o início apoiamos o Alex, estava na nossa federação, acredito que seja o melhor para São Bernardo. Mas a gente respeita, né? Posicionamento contrário, mas ele sempre demonstrou que não estaria com o PSDB, tanto que não buscou, na verdade, que a candidata dele, que era a sobrinha dele, nem buscou qualquer tipo de diálogo para fazer essa composição, contra, inclusive, ou se opondo, inclusive, a pedidos do governador Tarcísio, que queria que essa raia, vamos dizer assim, tivesse unificada. Uma candidatura, né? E isso não aconteceu. Então, agora é aguardar aí os próximos capítulos e também a decisão soberana do morador, da moradora de São Bernardo, que podem escolher aí entre o Marcelo e o Alex. E o senhor mencionou agora o governador Tarcísio. Uma das questões que o senhor menciona é essa ideia de que o PSDB tem a candidatura presidencial em 2026, mas uma das figuras que se apresenta hoje aí mais no campo da direita é o governador Tarcísio. Sem dúvida. O senhor, qual a relação política do senhor com o governador Tarcísio e como o senhor enxerga a viabilidade desse nome para 2026? A relação é a melhor possível. O Tarcísio é um grande cara, um grande parceiro da cidade de Santo André. Tem sido, a relação que nós temos com o governo do estado melhorou muito, não só pela eleição da deputada Ana Carolina, mas pelo perfil do próprio governador, que é um conciliador, que é um cara que consegue aproximar as pessoas. E a decisão dele, a decisão do Tarcísio, a meu ver, ela é fundamental, inclusive, para o planejamento de outros partidos. E eu incluo aí o próprio PSDB, porque o Tarcísio, candidato a presidente, tem um cenário, né, que ao mesmo tempo ele automaticamente acaba ocupando de alguma forma já essa raia, né, por ser um nome forte, o governador de São Paulo. Ao mesmo tempo ele deixa um vazio aqui no estado de São Paulo, né, porque ele é hoje, pelo menos os números mostram que seria franco favorito à reeleição do governo. E ao mesmo tempo, se ele permanece no governo do estado, ele quase que, vamos dizer, define a eleição aqui estadual, mas deixa uma lacuna nessa outra eleição presidencial, né? Se for mantida o impedimento do ex-presidente Bolsonaro. Então, esse posicionamento do Tarcísio ele é fundamental para qualquer planejamento. E ele hoje tem muita relevância no processo, pelo tamanho que tem, pelo governo que faz e pelo perfil agregador que tem. Então, nós temos muito respeito, muito carinho pelo governador e vamos dialogar permanentemente. E mesmo a ideia de um candidato próprio do PSDB, então passa por isso, pela definição do governador. Sem dúvida nenhuma. Vamos ter sempre esse diálogo. É óbvio, se o partido decidir, teremos candidato a presidente em qualquer condição. Né? Quem tiver nesse projeto vai ter que estar 100% nesse projeto, com muito respeito aos demais candidatos. Mas eu não tenho dúvida que é relevante essa decisão do governador para o planejamento aí dos partidos que desejam participar das eleições majoritárias. Perfeito. Prefeito, para a gente concluir
nossa conversa aqui, uma questão que também tem a ver com as fileiras que se apresentam para 2026. O senhor, reitero aqui, está encerrando seu mandato, seu segundo mandato como prefeito de Santo André, com um alto índice de aprovação, fez seu sucessor, e o ABC Paulista já formou vários políticos de diferentes partidos, campos ideológicos, que construíram carreira no legislativo depois, enfim, lideranças nacionais até importantes. E hoje, ao contrário de outras eleições, o PSDB não tem um candidato claro ao Palácio dos Bandeirantes, ao governo do estado, em 2026. Queria entender, o senhor pensa que tem chance do senhor se viabilizar como esse nome? E caso não seja esse o seu plano, o senhor tem planos para 2026, ser candidato a algum cargo? Eu tenho planos, primeiro, com a Maria Carolina, de ter férias em janeiro. Perfeito. Que é uma promessa que eu fiz a ela, que é filha de prefeito. Minha filha tem 9 anos, né? Eu sou 8 anos prefeito. Então você imagina que ela não teve férias escolares nenhuma, né? Então isso é uma promessa que eu preciso cumprir dentro de casa. Mas eu pretendo continuar na vida pública, né? E quero estar à disposição de um projeto maior dentro do próprio PSDB. E estou à disposição. Mas é muito cedo para falar, né? O meu desejo é, com muita transparência, quem já me ouve bastante lá na região sabe, né? Eu entrei na política em 2002, eu comecei pensando em ser vereador para ser prefeito da minha cidade. Cidade que eu nasci, que meus pais nasceram, que minha esposa nasceu. Então eu tenho uma ligação, um amor por Santo André. É a minha casa, aquele sentimento de pertencimento muito forte, né? Muito vivo. E acredito que vou terminar essa missão dos 8 anos com uma boa sensação de dever cumprido, claro, ainda com muita coisa na cidade para fazer, porque é uma cidade complexa, grande, mas que melhorou muito nesses 8 anos e as pessoas reconhecem isso, nos dando sempre o voto de confiança. Então, você sai com uma boa percepção de que dá para melhorar a vida das pessoas, dá para mudar fazendo boa política, boas políticas públicas, montando boa equipe. E a partir disso, me considero já um cara muito realizado, mas é óbvio, né? Vou estar à disposição para projetos maiores, caso o partido e a circunstância também, né? Porque até um limite, você vai apenas com a sua vontade e com a sua dedicação e com o seu empenho. Eu acredito nisso. A partir de um determinado limite de cargos maiores, de maior relevância, de maior importância no âmbito estadual e nacional, a circunstância pesa muito, né? Acabei de dizer aqui o posicionamento do governador Tarcísio e tantos outros que vão pesar muito na nossa decisão. Mas eu vou estar à disposição para bons projetos sempre e quero permanecer na vida pública para continuar ajudando as pessoas. Mas o senhor se imagina hoje mais voltando para o legislativo, mais executivo, nenhuma... Eu gosto do executivo, né? Até me preparei, desde que fui vereador, sempre busquei me preparar para um dia poder ter a oportunidade que eu tive, né? E agradeço muito por isso, de ser prefeito da minha cidade. Então, é difícil quando você se acostuma com o executivo, que tem uma resolutividade, você consegue ter uma produtividade, uma eficácia de política pública muito maior, né? Muito respeito ao legislativo, que é importante. Mas, como eu disse, é a circunstância e quero estar inserido num grande projeto aí do Estado de São Paulo e do Brasil. Perfeito. Prefeito, concluímos assim a nossa conversa aqui. Eu agradeço muito pelo senhor por ter vindo até aqui, pela disposição em conversar conosco, vir ao nosso estúdio. Eu que agradeço, viu? Obrigado pelo convite, a toda a equipe. Parabéns novamente pelo trabalho e a gente está sempre à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado, prefeito. Eu deixo aqui meu muito obrigado a você que nos acompanhou em mais essa entrevista realizada pelo site Isto É. Nossa proposta é ouvir personagens relevantes para o debate público brasileiro, dessa vez com Paulo Serra, prefeito de Santo André e presidente do PSDB no estado de São Paulo. Para mais informações do que acontece no Brasil e no mundo, siga Isto É em todas as redes sociais e acesse istoé.com.br. Até a próxima!